A leitura, só um instantinho. A leitura é uma tese da Universidade Federal de Sergipe, trilhando caminhos da formação profissional sobre as tecnologias digitais de informação e comunicação no curso de pedagogia da Universidade Federal de Sergipe, Alana, e a tese é de 2020. Vamos lá, gente? Bora. A gente vai colocar slide. Primeiro, bom dia para todo mundo. Eu acompanhei todas as apresentações. Estava com o vídeo desligado, mas estava ouvindo tudo. E agora chegou nossa hora. Deixa eu só de botar o slide. Alisson, aumente o seu microfone. Fone para ver se melhora. Então, melhorou, né? Melhorou. Então, eu estava assistindo todas as apresentações, estava com o vídeo desligado, mas estava ouvindo tudo. E agora chegou nossa hora. Vamos lá, vamos que vamos. Como a professora Valéria falou, é uma tese da professora Alana. Então, pode passar o slide, por favor, Adi. Então, dando continuação ao nosso seminário de apresentação de tese. Pode passar. Se quiser ampliar o slide também, abrir o slide, acho que fica até melhor. Aqui ele estava aberto. Então pode deixar assim mesmo, então. Volta aí o segundo slide, o anterior. Você passou um. Só clicar em cima. Você quer qual? O segundo. Você pulou um. Pronto, esse é o segundo. Não, esse é o terceiro. Tecnologia e educação. Para mim está aparecendo sobre a autora. Agora. Aí. Então, como a professora Valéria falou, botou o outro. Saiu? Deixa aí, pronto, deixa aí. Ótimo. Então, como a senhora Valéria falou, o tema, né, da tese de doutorado é trilhando o caminho da formação profissional sobre as tecnologias digitais de informação e comunicação no curso de pedagogia da Universidade Federal de Sergipe. E a autora é Alana Daniele Vasconcelos. Eu não coloquei a foto dela, mas tem lá no currículo dela. Ela provavelmente foi professora de todo mundo aqui, e ela é professora da UNIT, né, do nosso curso de mestrado. Atualmente ela também é professora do curso de mestrado. A tese foi ali bem no momento da pandemia, em 2019, e se tornou até muito mais interessante, porque, como ela fala sobre tecnologias digitais de informação e comunicação, foi exatamente nesse momento aí de pandemia que não só a Universidade Federal de Sergipe, mas todo o ensino, né? Ensino básico, enfim, universidades, colégios, precisaram se adaptar, né? Nesse momento aí de pandemia, buscando aí buscando as tecnologias, né, digitais. Então se tornou muito mais interessante ainda a tese dela. Vamos falar um pouco sobre a professora Alana.
Então, ela... Pode passar, por favor? Ela tem um currículo muito vasto e a gente acabou selecionando os tópicos principais. Então, a professora Alana, ela é graduada em Pedagogia pela UFES, ela é mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente pela UFES e doutora em Educação também pela UFES. Ela tem pós-graduação em Gestão, Educação e Segurança em Trânsito e Transportes pela Universidade Tiradentes, pós-graduação em Psicopedagogia Institucional e Clínica pela UniBF Brasil, vice-líder do grupo de pesquisa, e ela participa de de vários grupos de pesquisa, o da GETIC, que eu também estou participando, alguns alunos, né, acredito que a maioria dos alunos que fizeram a disciplina de cibercultura também participa desse grupo de pesquisa. Ela é vice-líder do grupo de pesquisa, grupo Pesquisa em Educação, Tecnologias de Informação e Cibercultura. Também, pode passar? Dá para ver, não, né? E ficou pequenininho, né? Mas eu vou olhar aqui pelo meu computador. Só um minuto. Ela também é integrante do grupo de pesquisa, do Núcleo de Pesquisa em Comunicação e Tecnologia, membro do grupo de estudo e pesquisa de Educação e Contemporaneidade, membro do Seminários, que é um grupo de pesquisa em Tecnologia Intelectual e Aprendizagem Contemporânea. Ela é revisora técnica na revista internacional Educom, da Educom, e coordenadora editorial da revista nacional também, Educom, e atuou como assessora pedagógica no EAD, Ensino à Distância, da UNIT, como membro da equipe de transformação digital do Grupo Tiradentes. Passado. E para finalizar sobre a autora, atualmente, a professora Alana, ela é professora adjunta no programa de pós-graduação em Educação e nos cursos de graduação, né, vários cursos de graduação, inclusive enfermagem, que é o curso que é a minha área de formação, e entre outros cursos da UNIT, da graduação da UNIT. Pedagogia também, que é a área dela específica, além de membro do Núcleo de Desenvolvimento Docente, do NDD da UNIT. E os temas principais que ela atua é gestão educacional, pedagogia de projetos, meio ambiente, mobilidade urbana, educação especial e inclusiva e tecnologias digitais da informação e da comunicação. E também metodologias ativas e ensino híbrido. É justamente o que a gente vai falar agora, que ela acabou abordando na tese dela, que está ligado a tecnologias digitais, informação e comunicação, e também ela acaba falando muito também sobre a importância do ensino híbrido também. Toda a tese foi direcionada para o curso de pedagogia da UFES. Como eu falei, ali acabou sendo bem relevante porque foi no período da pandemia do Covid-19. E, mais uma vez, né, o tema da tese é trilhando caminhos da formação profissional sobre as tecnologias digitais de informação e comunicação no curso de pedagogia da Universidade Federal de Sergipe. E vamos falar agora aí do objetivo da tese, o objetivo geral, como ela chegou nos resultados, a metodologia e as considerações no final. Fazendo uma introdução, né, sobre as tecnologias digitais de informação e comunicação, elas fazem presentes em todos os setores da sociedade, incluindo a educação, obviamente, e inserir as TEDIC no âmbito educacional requer uma mudança no tocante aos saberes profissionais dos docentes, às suas práticas, bem como ao processo de ensino e aprendizagem,
tornando-se essencial compreender como as TDIC estão sendo integradas a esse processo. Tardif, ele preconiza, e quanto aos saberes dos docentes, acredita-se que estes são construídos a partir das relações entre os sujeitos que fazem parte de determinada instituição de ensino, é o que o Tardif preconiza, Tardif 2019. E aí é interessante deixar claro que, durante a introdução, né, da tese, ela fala muito sobre a importância do professor e entender a relação do processo de ensino-aprendizagem, não só do ponto de vista tradicional, como a gente já é acostumado há muitos anos, mas principalmente do professor. Ela fala sobre o professor buscar entender a importância e como também inserir as tecnologias digitais de informação e comunicação. Isso porque ela descreve muito na tese, porque a própria sociedade, né, a nível internacional, não só pensando no Brasil, ela já vem passando por esse processo de mudança, seja na área de transporte, por exemplo, com o advento, por exemplo, do Uber, seja na área de saúde, né? Ou seja, várias áreas que a sociedade acaba usando as tecnologias, né, para fazer uma compra, né, para fazer um pagamento de um boleto. Né? Antigamente as pessoas iam lá pagar, né, no banco, enfim, e inclusive ela fala isso na tese, né? Ia na casa lotérica fazer o pagamento. Hoje é tudo no celular. Hoje realmente a gente acaba usando. Fica bem claro na tese dela que isso também precisa ser trabalhado na educação. Claro que tem os obstáculos, mas ela deixa bem claro, a gente só precisa de uma internet e de um dispositivo. Talvez esse, inclusive, é um problema que ela cita lá, talvez esse seja o grande problema, né, de inserção e atuação, né, das tecnologias digitais por parte dos professores, por parte dos alunos, né, que ela cita muito na tese, os docentes, discentes e egressos do curso de pedagogia. Tanto que um dos obstáculos é exatamente esse, é não ter acesso à internet, por exemplo. Quando ela fez lá o trabalho, né, em 2019, ela cita isso, que a própria UFES ela não disponibilizava acesso à internet lá na área, né, física da graduação de pedagogia, provavelmente em todo o campus, né? Não tenho certeza, mas isso ela cita na tese. Mas, ao mesmo tempo, o mundo vem se transformando, a sociedade vem se transformando em diversas áreas, como eu já falei, e na educação, na visão dela, né, que ela defende isso na tese, não pode ser diferente, pelo contrário. Tanto é que o objetivo dela, da tese, pode botar no objetivo, então no objetivo, no próximo slide aí. Tanto é que o objetivo dela é compreender a construção, o objetivo da tese, né, da professora Alana, é compreender a construção dos saberes profissionais sobre as tecnologias digitais de informação e comunicação no curso de pedagogia da UFES. Então, ela quer compreender, né, ela foi buscar essa compreensão da construção dos saberes profissionais. E aí ela precisou trabalhar não só o professor, ela foi estudar essa relação, né, das tecnologias digitais com os professores, docentes, discentes e os egressos. O Tardif 2019 é o autor selecionado para a tese como base para compreender os saberes profissionais docentes, por acreditar que ele transita por uma via mais ampla da compreensão do conceito de saber adotado nesta pesquisa. Então, é um autor que ela usa bastante. Pode passar, por favor.
buscando essa compreensão, sobre o saber, né, dos docentes, discentes e egressos da UFES, no curso de pedagogia relacionado às tecnologias digitais, ela acaba escolhendo, né, definindo, né, para a pesquisa dela uma metodologia qualitativa, descritiva, exploratória e também explicativa, pautada segundo Marconi Lakatos, 2017, e Richardson, 2012, e tem como finalidade produzir dados, a tese tem como finalidade produzir dados voltados à compreensão de atitudes de um determinado grupo, descrever características de um fenômeno e permitir a busca por uma familiaridade entre o tema pesquisado e o pesquisador, e explicar o que ocorre na realidade estudada. Então, mais adiante, ela vai acabar falando, né, o que é que realmente ela conseguiu entender, como pesquisadora, essa realidade, né, dos docentes, discentes e egressos do curso de pedagogia da UFES relacionado à tecnologia. Essa tese também é considerada, né, também um estudo de caso, segundo André, 2005, por tratar-se de uma pesquisa que busca destacar as particularidades do objeto de estudo. Como instrumento de coleta de dados, ela aplicou um questionário aos discentes e egressos do curso de pedagogia da UFES, e em relação aos docentes, ela aplicou uma entrevista e também usou a observação estruturada dos docentes, ou seja, ela foi buscar dados, tanto dos docentes através de entrevista, como também dos discentes e egressos através de questionário. E a técnica de análise de dados foi construída na perspectiva de análise de conteúdo de Barden, de 2016. Oi? Bardan, desculpe, falei errado. Bardan, 2016. Devido à construção minuciosa de detalhes que envolve esta técnica. Então, ela usou Bardan, 2016. E aí buscou-se, né, verificar como as tecnologias, a tese dela buscou-se verificar como as tecnologias, a TEDIC, estão contempladas nos documentos oficiais que regem o curso de pedagogia da UFES. Também investigar o itinerário formativo sobre as TEDICs dos docentes, discentes e dos egressos do curso. E detalhar também as tecnologias digitais que são utilizadas na formação dos futuros pedagogos na UFES. E aí, no decorrer da discussão e dos resultados, é bem interessante, ela deixa bem claro, através de alguns autores, a importância dos docentes entender a necessidade, né, a necessidade por essa mudança, não só na educação, como nas diversas áreas, como eu já falei, mas principalmente na educação, a necessidade de usar o ensino híbrido. Claro, mesmo tendo essas dificuldades, esses obstáculos, esses desafios, que é o mínimo, né, que é a internet e um dispositivo, para que você consiga fazer o ensino híbrido, ela fala muito sobre isso na tese, sobre a importância do ensino híbrido. E aí, só para deixar mais claro, é necessário compreender que o ensino híbrido se torna uma tentativa de modernizar e traçar caminhos metodológicos claros para a educação em todos os seus níveis, como acontece com os demais processos e serviços no mundo. Isso eu acabei, já falei sobre isso. O uso da tecnologia também em outras áreas, em outros serviços. E aí, o Valente, 2017, ele fala o seguinte, que o ensino híbrido traz o docente como mediador deste processo de ensino e aprendizagem. Neste âmbito híbrido, o discente, ou seja, o aluno, ele torna-se mais ativo, adquirindo uma postura autônoma e de responsabilidade pela sua aprendizagem, resolvendo problemas
desenvolvendo projetos e criando, desta maneira, oportunidades para construir o seu conhecimento. Ou seja, essa questão, a tecnologia é falado muito bem assim nas respostas, né, dos docentes, quando ela aplicou a entrevista, e também nas respostas dos alunos e egressos, quando ela aplicou o questionário. Claro que não foram todos, mas a maioria das respostas, algumas das respostas, ela coloca lá, ela descreve, né, no trabalho, com citações diretas, que a visão desses docentes e discentes não é só que a tecnologia se refere somente ao uso de um aparelho celular, por exemplo, de um smartphone, ou só de um data show que você coloca lá, uma multimídia que você coloca na sala de aula, ou de qualquer outro equipamento. Não se trata de equipamento, não se trata de um computador. Se trata, ela acaba colocando muito sobre isso e ela puxa isso muito no questionário e na entrevista. Se trata de uma metodologia, se trata de trabalhar comportamento humano, se trata de estreitar relações entre ambientes, locais e pessoas que estão à distância. Se trata de estreitar relações entre culturas diferentes, usando essa possibilidade de aproximação à distância do ensino híbrido. Se trata também de fazer com que o aluno se torne mais ativo, de que o aluno, não que ele vai substituir o professor, mas que o aluno se torne protagonista do seu próprio ensino, da sua própria aprendizagem. No sentido de que ele se torne mais responsável. No sentido de que a partir do momento que você usa esses equipamentos, essa tecnologia, para que o aluno ele pesquise, para que o aluno ele seja direcionado e ele leve para a sala de aula já um conhecimento adquirido anteriormente, claro, sendo direcionado pelo professor, isso se torna muito mais produtivo e, obviamente, esse aluno vai acabar conseguindo resolver mais problemas, vai conseguir se destacar mais, inclusive no mercado de trabalho e na sua vida como cidadão. Mais uma vez aqui, só para reforçar, oportunizar a existência de uma educação híbrida é admitir que o processo educativo não se restringe à sala de aula, mas que este processo acontece em diversos ambientes, como os ambientes virtuais, diluindo a sala de aula para ambientes diferentes, utilizando até os espaços como praças, museus, dentre outros espaços contidos nas cidades. Ou seja, é interessante que muitas vezes, né, o professor, o próprio aluno, né, as pessoas, né, de forma geral, elas antes de experimentar, elas primeiro criticam de uma forma destrutiva, inclusive, ao invés de experimentar. E o que essa tese mostra é que, se você, de fato, usa e treina, né, forma, na verdade, os professores, que foi aplicado, essa tese foi feita no curso de pedagogia, inclusive tem falas dos professores que muitos, especificamente aqui de Aracaju, né, se formam e muitas vezes vão para a sala de aula já como profissional e sentem essa deficiência de não ter aprendido na graduação a usar a tecnologia para que, de fato, tenha uma educação híbrida, né, e com resultado. Até tem uma fala de uma entrevistada que é uma discente, né? Ela fala, uma egressa, se eu não me engano, que ela fala assim, a gente aprendeu como ensinar, mas quando eu vou para a sala de aula, em alguns colégios aqui de Aracaju, que tem lá a multimídia, que tem o quadro digital, e eu não sei usar,
muitas vezes eu fico até com vergonha de ensinar, já que eu não sei mexer naquele aparelho. Então, a verdade é que a gente percebe que existe uma dificuldade mesmo, né, na formação, desde a graduação, que a tese foi aplicada na graduação, mas mais além, né, uma dificuldade, inclusive, da gente, enquanto professor, e aí eu já me refiro já a todas as áreas, não só na pedagogia, porque os novos alunos, as crianças, atualmente, elas já estão nascendo e pegando no smartphone, no iPad, e elas já, de forma intuitiva, elas já estão aprendendo a usar. E aí, muitas vezes, já é um desafio para a gente, né, conseguir se adaptar a essas crianças que já vão vir com a capacidade muito mais elevada de usar o equipamento. Mas, mais uma vez, não é a educação híbrida não se resume só a usar o equipamento. Se resume não. Ela deve ser entendida que o equipamento é só um recurso. O que a gente tem que pensar é que esse aluno tem que saber usar o equipamento, mas mais ainda, ele tem que entender que o equipamento é uma ponte entre a sala de aula e a vida real. E mais adiante, na tese, ela fala sobre alguns estilos de aprendizagem, perfis e estilos de aprendizagem, que isso é bem interessante, que eu achei bem legal na tese, que é você entender o comportamento daquele aluno para conseguir fazer ele usar as tecnologias digitais e fazer com que ele, de fato, aprenda. Então, ela cita, por exemplo, Saldanha, et al., 2016, sobre a teoria VAC. Que foi um modelo criado e adaptado a partir dos estilos de aprendizagem de Vark-Lane, 2017, e considera que cada discente, cada aluno, possui um estilo preponderante ou predileto para aprender os conteúdos das mais variadas disciplinas, podendo ainda haver alguns alunos, no caso, em que há a mistura equilibrada dos três estilos, ou seja, que são os três estilos, que são os estilos visual, auditivo e sinestésico. Então, essa teoria, entre várias, né, é uma das mais estudadas, que cada pessoa tem uma capacidade diferente de absorver o aprendizado, né, o ensino e automaticamente o aprendizado. Tem pessoas que é mais visual, que entendem mais visual, de uma forma mais visual, outros mais auditiva, outros mais com movimento. E outro estudo interessante também, que é sobre deixa eu ver se é esse aqui. Esse aqui. É sobre uma pesquisa, né, que foi feita na Universidade Federal da Paraíba, onde foi visto que foi pesquisado e já foi validado, né, esse instrumento, que existe vários. Ele cita que existe vários testes, né, que objetivam auxiliar os discentes a descobrirem seu perfil e estilo de aprendizagem, e aí se destaca o teste criado e disponibilizado pela Universidade Federal da Bahia, ou da Paraíba, como eu já falei, e o tal instrumento foi idealizado por Davi e visa descrever a maneira pelo qual o indivíduo aprende e como lida com ideias e situações do dia a dia em sua vida. Ou seja, esse instrumento que a professora Alana cita na tese é para mostrar que não basta você usar, mais uma vez, só o equipamento, mas sim entender quem está por trás do equipamento, quem tá por trás da sala de aula virtual, ou melhor, quem está dentro da sala de aula virtual, e mais ainda, a importância de você não descartar também a sala de aula física. E não só a sala de aula, mas, como já foi falado, ambientes da sua própria cidade ou da zona rural, vai depender aonde esse aluno esteja.
E aí esse instrumento eu achei bem interessante, eu acabei fazendo, né? Por curiosidade, eu acabei já fazendo o meu teste. E aí, quando eu fiz meu teste, deu um estilo de aprendizado acomodador. Aí eu pensei, como assim? Eu não sou acomodado. Tem coisa errada nesse negócio. Mas mais adiante ele fala ali que também pode ser, esse estilo também é conhecido como ativista. Eu falei, bem, estou mais para ativista do que para acomodador. Mas o fato é que esse teste, ele lhe mostra seu estilo de aprendizagem. Então, o aluno pode saber identificar o seu estilo de aprendizagem e, mais importante ainda, o professor conhecer, existe vários testes, esse é um dos, né? Eu achei bem legal esse, está lá na tese da professora, ela cita esse teste, e é o professor conhecer, na verdade, quem são os seus alunos, né? Como é que esse aluno ele absorve mais o conhecimento? É visual, é auditivo, sinestésico? E mais ainda, quais as metodologias que esse aluno ele absorve mais o conhecimento? Por exemplo, aqui no meu que eu fiz, o teste mostra que você aprende, no caso eu, né? Vou aprender melhor experimentando e realizando, como, por exemplo, através de atividades práticas, apresentações, debates, combina o gosto de colocar a mão na massa com atividades concretas e aí por diante. Ou seja, é bem interessante o professor entender quem é aquelas pessoas, quem são os alunos que estão naquela sala de aula para conseguir, de fato, chegar, né, nesse produto final, que é o professor quer, né? É fazer com que o seu conteúdo toque o aluno e leve isso mais adiante para a vida dele, não só do ponto de vista profissional, como do ponto de vista também pessoal e como cidadão. E é isso. Passo a palavra agora para o meu amigo Adi. Ok. Meu microfone está ligado, né? Então, deixa eu dar continuidade aqui. Agora vai ser o que são elas. Bom, continuando, a tese da professora, focada aí no papel, nos saberes, né, que os docentes, os discentes e os professores universitários que formam esses docentes, né, precisam ter no que tange às tecnologias. E eu queria propor a vocês que prestassem atenção no que essas questões dos três grupos têm em comum, né? Um dos objetivos aqui da professora foi justamente observar o que a legislação diz a respeito das tecnologias, ou seja, tecnologias que o aluno tem direito como titulado direito fundamental à educação, né? Então, essa questão ela está presente em todos os outros temas, né? Questão do aluno que está lá no ambiente rural, que também é cidadão brasileiro, né? Ou do aluno que tem direito de acessar os conteúdos curriculares relativos à cultura afrodescendente, à herança, né, dos africanos na formação da nossa cultura e do povo brasileiro, né? Veja que tudo gira em torno de condições de possibilidade, né, do exercício pleno do direito fundamental à educação. Então, as pesquisas elas são feitas, né, para mostrar essas contradições entre o que diz a lei, né, entre o que está posto ou reconhecido pelo Estado como um direito e aquilo que os gestores, infelizmente, tentam reduzir como sendo uma questão simplesmente de política pública e, portanto, de discricionariedade
administrativa, algo que eles escolhem fazer ou não fazer, né? Essa concepção a gente precisa identificar como um problema, reconhecer, admitir isso como um problema seríssimo no que tange às políticas públicas e problematizá-los, né? Tentar também propor soluções sobre isso. Aqui tem um textozinho também sobre essa questão, né, dos estilos de aprendizagem, e tem um QR Code, né, a respeito do qual a Alisson já falou aí um pouquinho. Na tese, a professora identifica, né, sobre o perfil dos discentes, né, que foram sujeitos da pesquisa dela. Ela diz assim, sobre o perfil dos discentes, egressos e docentes de pedagogia, quanto aos recursos digitais mais utilizados por estes, estão, né, o WhatsApp, o Instagram, o YouTube e outros aplicativos do Google. O Facebook ocupou o último lugar, demonstrando o quão rápido esses recursos se modificam e, às vezes, se tornam obsoletos. O Facebook ainda está aí, ainda está funcionando, né? Mas ela chama a atenção para esse aspecto, né, da rapidez no que tange ao surgimento, né, e à substituição dessas tecnologias, e que os professores precisam estar atentos a isso, né? Porque às vezes o professor insiste em usar um aplicativo, uma ferramenta uma tecnologia, e às vezes até por razões boas do ponto de vista didático, né? Mas os alunos não se identificam mais, né? E eles precisam estar atentos também para isso. Possível também foi notar que os discentes e os egressos do curso apresentaram como urgente necessária a integração das tecnologias digitais de informação e comunicação no processo de aprendizagem, né? E aí, veja, é uma constatação que ninguém melhor que o próprio aluno para fazer, né? Mas eu, como professor, eu também passei por essa situação e passo até hoje, numa instituição que você procura as redes que tem disponíveis lá e você encontra, por exemplo, rede dos alunos. Tem uma rede lá de acesso à internet dita dos alunos, mas os alunos nunca tiveram acesso àquela rede. Provavelmente existe um contrato entre uma empresa que faz a manutenção da internet lá e o Estado de Sergipe, um contrato. Nesse contrato, provavelmente existe as obrigações da manutenção, né, da prestação do serviço com a qualidade que está ali no contrato como objeto, né, importante ali do contrato, mas os alunos não têm acesso a isso. E isso não pode ser uma questão de escolha do gestor. Isso é uma questão muito grave, né? E a gente não pode tratar isso apenas como uma questão de política ou de opção do gestor de fazer ou não fazer. A professora diz também na sua tese que, de acordo com 94% dos discentes, as disciplinas de pedagogia que mais fazem relação com as tecnologias digitais são as que trazem as tecnologias digitais de informação e comunicação como seu foco principal, sendo elas educação e tecnologia da informação e comunicação, princípios da educação à distância e educação e teorias da comunicação. Essas disciplinas aqui são disciplinas que estão presentes na matriz curricular do curso de pedagogia da UFES, né? Em outras palavras, né, interpretando o que
a professora diz aí, o que ela está dizendo é o seguinte: os alunos estão dizendo que as disciplinas que mais se relacionam com as tecnologias são apenas essas três. Então, as outras que não tratam especificamente, né, como tema, como conteúdo central ali, das tecnologias, não fala da tecnologia, né? Ou não usam as tecnologias como um meio para tratar de determinados conteúdos específicos. E isso mostra o problema, né, da falta de acesso, mesmo quando você tem uma legislação, né, você tem uma matriz curricular, que é uma política, que é legislação também, dizendo que o aluno tem que acessar esses saberes relacionados à tecnologia e usar a tecnologia também como um direito deles, né? O curso ministrado pela pesquisadora e pela orientadora, né, foi intitulado Formação Docente, aplicabilidade do G Suite for Education, com carga horária de 20 horas. Quer dizer, a professora aplicou um curso, se eu não entendi errado, Alisson, me corrija, ela aplicou um curso, né, baseado nas formações que ela fez para dominar essas ferramentas e oferecer depois aos seus alunos, né? Foi O isso curso mesmo. foi realizado. Foi isso. Foi isso mesmo, Continue. e de início ficou, porque foi bem na pandemia, né? Isso aí foi em 2019. Aí de Sim. início ficou essa dúvida ainda se os alunos iam ter computador e internet, né, para assistir às aulas. Mas depois acabou tendo um documento, né, oficializado lá pelo reitor da UFES, que sim, que precisaria, ou que iria ter e tal, que iria funcionar as aulas na graduação. Só que percebeu que as pessoas, né, professores, alunos, não sabiam usar o Google, por exemplo, né, o Classroom, como a gente está usando aqui no Sim, mestrado, sim. não sabiam usar. Aí foi quando ela surgiu essa ideia de fazer o curso, ela, né, a professora Professora Lana, Lana. né, como pesquisadora, convidando outra professora, que é a Anne a Lilma, e detalhe, na tese está lá escrito que acabou também abrindo vagas para outros estados, não foi só para Sergipe, não. A procura foi muito grande. Muito grande. Lá na escola que eu trabalhei, na mesma época, aconteceu coisa semelhante. Teve, por sorte, uma professora que sabia usar o Google, sala de aula, né? Ensinou a equipe diretiva a formar as turmas, cadastrar os alunos das turmas, porque eles precisam ter o e-mail e tal. Foi todo um processo. E depois ensinar aos professores, inclusive eu, a interagir, né? Eu não aprendi tudo, tem muita coisa que eu ainda não sei fazer no Google Classroom, mas teve que ensinar a gente para a gente conseguir dar aula, né? E muitos alunos ficaram de fora porque não tinha a mínima condição de comprar a internet para ter acesso a uma aula, né? Que, por lei, eles têm, pela Constituição, eles têm direito, né? Foi uma coisa assim gravíssima, gravíssima, né? Eu acho que isso essa bomba ainda vai estourar, pelo menos ao nível da doutrina, ao nível do ambiente acadêmico, das pesquisas, das reflexões, né? Porque foi algo assim muito criminoso, a omissão danosa, criminosa do Estado, dos entes federados em relação ao acesso dos alunos à educação na pandemia, né? Uma coisa muito séria mesmo, né? Então, a professora aqui descreve, né, como foi feito, né?
várias ferramentas, né, que envolvem, que o Google disponibiliza, né, foi fundamental. Isso é Google Forms, a gente usa até hoje Google Docs, o Google Meet, né, que é o que a gente está usando aqui, o Google Drive, o Gmail para fazer o cadastro dos alunos e professores. Sim, fantástico, né, fantástico, e realmente necessário, não é algo que o professor pode escolher aprender a lidar com isso ou não. Não é. É uma necessidade que está posta e a gente precisa se virar, né, para ter acesso a isso. É o que a tese da professora está mostrando. Ela diz ainda, ressalta-se que os docentes do Departamento de Educação, lá da UFRS, deixaram em evidência o desejo que possuem em compreender e se aprofundar sobre os conceitos e discussões que envolvem as tecnologias digitais de informação e comunicação durante o curso que foi aplicado, oferecido como produto desta tese, pois foi notório, né, a dedicação e o esforço para utilizar os recursos apresentados no curso, bem como a sua aplicação social, mesmo diante de uma demanda grande de trabalho diário, intensificada pela conjuntura ocasionada pela pandemia do Covid-19. E aí eu aproveito mais uma vez para fazer uma observação aqui em relação à importância da pesquisa, né? A importância da pesquisa, a importância, né, do lastro empírico, a importância de você se aproximar do outro, né? Veja o que ela está dizendo aí. Ela está dizendo que a pesquisa deixou em evidência o desejo dos professores de aprender e de lidar com essas tecnologias, né? E eu acho que isso serve para tudo, não é só para essa questão aqui que a gente está discutindo especificamente. Serve também para essa questão do currículo, né, da lei ali sobre a cultura, né, afrodescendente, o direito, né, que os alunos têm a acessar esses conteúdos. E a gente tem, eu também tenho meus preconceitos, meus prejuízos a respeito dos professores, né? Aparentemente a gente fica chateado às vezes, professor é complicado demais, não sei o que e tal. Mas às vezes quando você vai lá, chega perto, né? Você oportuniza, você conversa, você oferece, né, a coisa real ali, a oportunidade, e às vezes a gente se surpreende, né, com a resposta. Eu disse, poxa, eu pensei que a galera não ia gostar, não ia, né, apostar, não ia fazer parte, né, mas ia sabotar e tal, e às vezes não é nada daquilo, né? A gente tem que ter. É por isso que tem um conceito muito importante na fenomenologia, que é a questão da suspensão dos juízos. Preconceitos todos nós temos, inclusive necessariamente, né? Não é, todos nós somos preconceituosos e nem todos os nossos preconceitos sobre algo está errado, né? O pessoal diz assim, não se julga um livro pela capa. Claro que se julga um livro pela capa, todo mundo julga. A questão é que o julgamento pode estar certo ou errado, né? Ele pode estar totalmente errado, pode estar parcialmente errado, mas todo mundo julga, todo mundo faz leituras, atribui sentidos às pessoas, aquilo que vê, as coisas no modo geral. A questão é que nós não podemos ser escravos dos nossos preconceitos, então a gente precisa suspender os nossos prejuízos e a pesquisa ela serve para isso. Eu gostei demais dessa pesquisa porque ela vai me ajudar muito, inclusive em relação à minha, porque tem muita coisa parecida aí com o que eu quero fazer também. Então, é interessante notar aí a resposta dos professores em relação a isso, né? Chega-se à premissa de que aí é a tese, né, a defendida, é a ideia, né, que a professora defendeu nessa tese, certo? A tese dela
é justamente nesse sentido aí. Chega-se à premissa de que a apropriação das tecnologias digitais de informação e comunicação intrínsecas à formação profissional do pedagogo, quer dizer, é algo intrínseco à formação profissional, né? A apropriação das tecnologias é algo intrínseco à formação profissional. Aqui ele está falando da formação universitária, do pedagogo. Não podem desprezar, né, a apropriação dessas tecnologias, não pode, que seria no singular, né? Não pode desprezar os saberes vivenciais ou experienciais, tendo em vista que a construção e mobilização dos saberes ocorrem, isso aqui é muito mais importante do que se pensa, ocorrem no diálogo entre o conhecimento universitário, os saberes profissionais e os saberes docentes. Veja, ela usou diversos autores ao longo do seu trabalho, né, no seu quadro teórico, mas ela usou Tardif como seu marco teórico, né? E essas categorias aí, esses conceitos, são de Tardif, saberes vivenciais, né? E ela mostra, ela diz que, confirmando, né, a teoria de Tardif, esses saberes precisam dialogar, né? O saber da universidade, o saber das experiências no caso aí dos pedagogos, dos estudantes de licenciatura, futuros pedagogos e futuros docentes, né? Eles precisam dialogar, eles precisam entrar, né, em acordos, em desacordos, né? Eles precisam estar em diálogo, né, para que a apropriação dessas tecnologias possam realmente surtir o efeito necessário e desejado, né? Então, essa é a tese da professora, né? E aí ela traz algumas opções, né? Mostra algumas possibilidades interessantes, né? Podem ser usadas pelos professores na sala de aula. Sala de aula invertida, uma metodologia ativa de aprendizagem e as tecnologias digitais, né? Na sala de aula invertida tem-se uma mudança na forma tradicional de ensinar, porque o conteúdo passa a ser estudado antecipadamente pelo aluno, né? E as atividades são realizadas posteriormente na sala de aula digital ou física, né? Isso realmente é interessante, quem é professor sabe disso, quando o aluno vai para a sala de aula, né, já com uma leitura prévia, né, a respeito do tema, lá na sala de aula, o aproveitamento com certeza pode ser bem maior. O discente deixa para trás aquela postura passiva de ouvinte e assume o papel do protagonista do seu aprendizado. Aí eu não consigo fugir, né, da minha leitura assim, hermenêutica, né, das coisas. É claro que o aluno que já tem, né, algum saber prévio sobre o tema que vai ser tratado, ele interpreta, ele compreende melhor e, consequentemente, ele interpreta, né, ele explicita o que compreendeu também melhor, né, porque ele não fica recebendo aquilo novo e tentando absorver o conhecimento novo a partir de outros saberes que ele tem, né, dos seus preconceitos, tal. É aí que surge muitas vezes
as más compreensões, as distorções, né, os ruídos na comunicação, nesse caso específico, entre o professor, entre aquele que ensina e aquele que está aprendendo, né? Então, é óbvio, quando você é sujeito da escuta, né, você não se deixa entender ou assumir a posição de que você é um oprimido, por exemplo. Você não é o objeto da fala do outro, né, da fala do professor, só porque você não está entendendo. Você é sujeito da escuta, e se você puder ser um sujeito da escuta mais preparado, né, tendo feito, inclusive, o seu papel ativo de sujeito, é claro que você também passa a se compreender, né, de uma forma também mais propícia à relação, né, professor-aluno e mais propícia ao ambiente pedagógico. Certo? A análise que eu faço, para finalizar, da tese da professora é justamente essa. O objetivo da pesquisa consistiu em compreender a construção desses saberes profissionais, ou seja, como eles são construídos, né, a respeito das tecnologias, no curso de pedagogia da Universidade Federal de Sergipe. Né? Então, ela aplicou a metodologia e isso permitiu a sustentação da tese dela, né? A tese de que a apropriação das tecnologias é algo intrínseco à formação profissional e não pode desprezar, né, esses saberes vivenciais, esses saberes experienciais, né, dos alunos, dos professores também, tendo em vista que a construção e mobilização desses saberes ocorrem no diálogo entre o conhecimento universitário, os saberes profissionais e os saberes docentes, o que demonstra a aplicação coerente da teoria de Maurice Tardif, que foi o marco teórico adotado pela professora. Ô, Adi, Pois não. uma curiosidade que fica, né, no caso, com certeza, de todo mundo que está acompanhando, aconteceu essa pesquisa aí no momento da pandemia, né? Assim, o forte aí acabou acontecendo em 2019 e 2020. Nós chamamos de 2024, né? Não só para a UFES e para o curso de pedagogia, mas para todo o ensino, né? A nível mundial, né? Sim. Se é que hoje, em 2024, ficou alguma lição, algum aprendizado, né, por parte das instituições, por parte dos professores, alunos, de fato, usar, né, as tecnologias digitais para ter um aprendizado melhor, né? Se ficou essa lição e se é colocado em prática. Eu vejo que, por exemplo, o curso de mestrado que a gente está cursando, praticamente 100% da forma de ensino é metodologia ativa, a gente, enquanto aluno, estudar, ler, levar para a sala de aula, e a maioria das disciplinas adotou também o modelo híbrido, sala de aula física e virtual. Eu acredito, assim, fazendo minha análise também do trabalho da tese da professora, que esse é o caminho, não só para a universidade, pós-graduação, mas para qualquer tipo de ensino, entende? Claro, tem que analisar na educação infantil, né? Porque, querendo ou não, os livros, a leitura física, ela é muito importante, né? Para as crianças. Mas, assim, no decorrer do processo de ensino-aprendizagem, conforme a idade vai avançando, não tem como mais fugir disso, né? Não pode se tornar um escravo da tecnologia, mas tem que saber usar de forma inteligente. Com certeza. Professora, finalizei a minha fala, viu? Eu também, professora. Passo a palavra à senhora.
Muito bem. Gente, a gente ainda tem tempo, não, né? Porque cravou 12h20. Alguém quer fazer alguma colocação?